Cruzeiro classificado na Copa do Brasil. Alô, repórter Emerson Pansieri. Com gol de Caio Jorge, Cruzeiro vence o Goiás por 1-0 no Mineirão, se classifica para as oitavas de final da Copa do Brasil e recebe 3 milhões de reais de premiação. Bora falar do Cruzeiro então, que já está garantido lá nas oitavas de final da Copa do Brasil. Um jogo difícil, Cruzeiro venceu por 1-0 e carimbou a sua vaga. Com os detalhes, comentarista Edu Panzi, bom dia. Alô, Nath, bom dia pra você, pra quem se liga no tiro de meta, Cruzeiro classificado, Nath. E olha, poderia ter sido mais simples, né? Se o Cruzeiro tivesse transformado em gols todas as chances criadas no primeiro, no segundo tempo, não fosse também uma noite espetacular do goleiro do Goiás, Tadeu, pelo menos 8 grandes defesas na partida, mas ficou no 1-0, gol de pênalti de Caio Jorge aos 31 minutos do primeiro tempo, numa jogada de bola parada em que o Fabrício Bruno cabeceou, a bola bateu na mão do zagueiro Ramon, ex-zagueiro do Cruzeiro, né, que estava de costas pro lance. O VAR chamou o árbitro Bruno Arleu, que voltou atrás e marcou o pênalti. KJ bateu, fez 1-0. Cruzeiro desperdiçou muitas chances. E aí no mata-mata, Natália, quando você desperdiça as oportunidades criadas, você fica flertando com o perigo, né? E o Cruzeiro flertou demais. O Goiás na reta final mandou bola na trave. Fabrício Bruno teve que tirar a bola em cima da linha e foi um verdadeiro sufoco. Um jogo em que o Cruzeiro poderia ter até goleado o Goiás, se transformou num sofrimento danado. Mas, mata-mata é isso aí. O que vale é que o Cruzeiro venceu, fez 1-0, poupou alguns jogadores, descansou muita gente e está classificado para as oitavas de final da Copa do Brasil. Agora, foco total no Campeonato Brasileiro é o Palmeiras e em seguida, Copa Libertadores, o Boca Juniors na Argentina, Nath. O Cruzeiro levou uma pressãozinha desnecessária, mas tá classificado, guerreiro. O que ficou, o mais importante é a classificação, né, Cirilo? Agora, ficam algumas lições desse jogo, né? Achei que o Cruzeiro foi displicente em alguns momentos, eu acho que não encarou o jogo do jeito que tinha que ter, do jeito que tinha que encarar. Sabe, do jeito que tem que se jogar um jogo de Copa, um jogo decisivo, jogo perigoso, cara. Um jogo que teve várias chances, o próprio Arthur Jorge falou, pra ser definido, e aí eu acho que na hora de ser definido é um toquinho a mais, é uma condução de bola a mais, em vez de fazer o simples. As principais jogadas que teve no jogo, foi o Cruzeiro que criou. Tanto pro Cruzeiro, tanto pro Goiás. Foi uma hora o Jonathan Jesus saindo na displicência, errou o passe. O Cauã Moraes uma hora roubou a bola, aí foi sair jogando, aí na sequência perdeu. Então tem que tomar muito cuidado esses jogos, sabe? Eu acho que deu muita chance pro azar hoje. Mas muito, cara. Ou é porque a fase mudou, é porque o time tá trabalhando certinho, é porque nós ficamos aqui, o torcedor fica rezando, garra no terço, nós aqui ficamos respirando, tirando a bola com o olho, ela sai um pouquinho, bate na trave. Eu acho que deu muita chance hoje, mas fica o resultado, fica a classificação. Fica um padrão de jogo, uma postura de jogo aí, que as opções que o Arthur Jorge mais uma vez utilizou o Kenji, achei que foi bem quando teve no campo. O Arroio não foi tão bem assim. Aí entrou o Sinisterra muito bem. Hoje quase que ele já pede aumento, viu? Já a renovação que ele vai ficar, quase que ele já pede uma renovação se ele faz aquele gol de chapa ali. Eu achei que foi bem nisso a classificação, mas eu acho que poderia ter sido mais tranquilo, né? Até porque vão vir jogos aí mais difíceis, jogos maiores, e o Cruzeiro tem que estar preparado para vivenciar, né? A cada jogo uma final, né? Como tem que ser nessa Copa do Brasil, Cirilo. O Edu, Arthur Jorge claramente foi fazendo alterações pensando na sequência, né? Tira Arroio, Gerson, Pereira, Caio Jorge, todo mundo saiu aí no segundo tempo, além do Kenji, que não é um titular, mas hoje foi titular, né? Fez certo, Arthur? Fez certíssimo. Primeiro de escalar o que ele tinha de melhor, né? Dentro das condições físicas também. O Cruzeiro que começou o jogo, Cirilo, eu já falava no intervalo, poderia ter descido pro vestiário com 2-3-0. No segundo tempo, perdeu mais 2-3 gols. E o Tadeu foi disparado melhor em campo. Então, o que ele pensou pro jogo, deu certo.
O papel do treinador é montar o time para que a equipe crie muito e sofra pouco defensivamente. Enquanto o Cruzeiro teve completo, o time criou muito e sofreu menos defensivamente. Quando ele faz as alterações, eu chamei atenção para isso durante a transmissão, eram 6 reservas em campo, né? O Cruzeiro virou um time misto. E aí passou a ser um time incompetente atacando, e se você ataca mal, você defende mal. E o Cruzeiro começou a defender mal e atacar mal. E flertou com o empate até os minutos finais da partida contra o Goiás. Acho que foi muito mais responsabilidade de quem entrou e da displicência dessa turma na reta final do jogo do que das alterações. As alterações precisavam ser feitas. E não tinha como ser diferente. O Cruzeiro tem um Palmeiras pela frente, cara. Depois o Cruzeiro tem um Boca pela frente, Copa Libertadores. Então você esticou a corda com Pereira, com Gerson, com Caio Jorge. Chega uma hora que você abre mão deles. E o Lucas Silva tem que dar conta, o Bruno Rodrigues tem que dar conta, o Neiser precisa dar conta, e eles falharam a partir do momento que estiveram em campo. Então, acho que responsabilidade de treinador hoje não existe. Na metade final do segundo tempo, o Cruzeiro começaram a acontecer as mexidas, né? Aliás, mais uma vez o Arthur Jorge precisou de mexer em todas as 5 mexidas, né? O Gerson saiu, entrou o Lucas Silva, o Arroio saiu, entrou o Bruno Rodrigues, o Caio saiu, entrou o Neiser, entrou também o Marquinhos, enfim, jogadores que foram, o Sinisterra entrou também. É um time que tá caminhando ali, né, pro final de mês e tá caminhando para algo próximo do seu limite físico, né? O Cruzeiro que agora tem mais 4 jogos para encerrar o mês e 4 jogos importantíssimos, né? 2 de Campeonato Brasileiro e 2 de Libertadores. Cumpriu o que tinha que cumprir hoje. É verdade, não precisava, né, ali no finalzinho, aquela cabeçada do Bruno Sávio, que o Otávio não saiu legal, e o chute na trave, né, do Wesley, ia fazendo um replay do que fez lá no Serra Dourada. Mas assim, a visão geral do jogo, o Cruzeiro foi muito superior ao Goiás, mas é aquela coisa, quando você não mata, né, o Tadeu fez uma partida gigantesca, a gente não pode perder isso de vista. O Tadeu fez uma partida gigantesca, e aí o cansaço, o adversário tá ali, sabe que é inferior, mas tá só por um gol, se joga de vez. Enfim, no final, Léo, ficou um entorno de drama, mas o jogo num todo não foi exatamente como ele terminou, sabe? Esse drama, o Cruzeiro prendendo bola ali na frente, mas quando você não consegue converter as oportunidades que teve em gols, iria se arrastar para isso. O Cruzeiro poderia ter vencido aí por pelo menos 3-0, vai. Vou ser econômico aqui para falar um placar mínimo que eu acho que o Cruzeiro deveria ter vencido. A equipe foi sólida mais uma vez. O Arthur Jorge chegou ao seu 13º jogo no comando do Cruzeiro e o seu 7º jogo sem tomar gols, né, no comando do Cruzeiro. Então é uma marca importante e o principal, o Cruzeiro avança a Copa do Brasil, agora vai pegar essa Copa do Brasil, Léo, e reservar lá no cantinho, faz o que deveria fazer pela responsabilidade, pelo elenco que tem. Repito, deveria ter feito de uma forma mais fácil, mas ainda é uma equipe que não é exatamente tão confiável, né? Tá num processo de construção de ser uma equipe mais confiável, de ser uma equipe mais estável, né? Uma equipe estável, ela acaba não correndo os riscos que o Cruzeiro acabou correndo nos últimos minutos, mas repito, o mais importante, o Cruzeiro chega ao 3º jogo sem perder, 2 vitórias, um empate lá contra a Católica, avança na Copa do Brasil, e agora é a máxima preparação, Léo, para os últimos 4 jogos do Cruzeiro nesse restante de maio. 2 jogos de Libertadores, 2 jogos de Campeonato Brasileiro. Eu não vou falar que o Cruzeiro fez uma partida ruim por conta da maneira que a partida terminou. O Cruzeiro dominou o seu adversário. Acho que a grande lição dessa partida você precisa matar o seu adversário com uma quantidade, mesmo com o goleiro numa grande noite, você precisa de fazer pelo menos o 2º gol, principalmente no jogo de Copa, para não dar, né, o Goiás foi chutar uma bola no alvo depois dos 45 minutos, porque até então não tinha chutado. Mas e essa bola poderia ter arrastado por uma penalidade, enfim.
Então essa é a lição, mas eu gostei do jogo que o Cruzeiro fez, claro, algumas peças mostrando uma fadiga gigantesca, mas isso é assunto para a gente falar agora no transcorrer do nosso pós-jogo, que só está começando, Léo. Fez boas escolhas também o Arthur Jorge nesse segundo tempo? Eu acho que sim. Cara, e assim, e você vê como que muda o jogo, né? O Cruzeiro pro segundo tempo, a gente vinha, era a grande preocupação, a gente falando aqui no intervalo, né? Eu e o Panza, a gente, cara, o Cruzeiro tem que voltar e tem que se impor, tem que impor o ritmo, mesmo ganhando de 1-0, não pode aceitar o Goiás vir aqui dentro, apesar que, sabe, tá fazendo o resultado, 1-0, e aceitar o Goiás jogando, porque fica muito arriscado, muito perigoso. Um gol ali, você imagina se aquela bola entra, que agora a gente pode falar, que se fala antes parece dar uma zicada, mas assim, se aquela bola do pênalti entra, vai 1-1, vai pros pênaltis, é uma pressão absurda pros jogadores do Cruzeiro cobrar o pênalti. Aí o Goiás estava muito melhor na partida. O Arthur Jorge logo se ligou, né? O Arroio já tinha parado, o Kenji também. Fez as duas mudanças, mas na hora surtiu efeito, cara. Mesma posição, só de colocar sangue novo, e aí o Bruno Rodrigues entra, né, e dá uma arrancada ali maravilhosa, que fez uma jogada que o Arroio não fez o jogo inteiro. Em 2 minutos eles fizeram tudo isso aí. E aí lança o Sinisterra vai dar uma chapada, Tadeu pega, defende. Na volta, uma jogada ensaiada, que aliás, essa jogada ensaiada é uma judiação quando não entra, sabe por quê? Os adversários estudam. No próximo vídeo agora, o Palmeiras tá lá os caras assistindo, cuidado que essa jogada pode sair. Nossa, cara, tem que caprichar. E ele caprichou, né? Fez muito bem pegar aquela chapada ali do Matheus Pereira, que rolou do escanteio, muito difícil, o goleiro foi lá, defendeu de novo. Já fez mais coisa que o Kenji o jogo inteiro. Então essas duas substituições mudou. E aí, o Goiás assusta. Então já tomou conta ali, mas logo depois o Goiás retomou com as mudanças, enfim, e o Cruzeiro acabou aceitando. O treinador não tinha muito o que fazer. Foi tirou o Gerson, que a perna pesou, tirou o Caio Jorge, que eu acho que até tirou tarde, aí coloca o Neis, aí o Neis, tem dia que o Neis joga, tem hora que o Neis ele tem que começar a controlar. Às vezes ele quer fazer uma velocidade que não é a dele. Eu acho que ele tem que encontrar a velocidade dele, que é uma velocidade boa. Quando ele tenta fazer a mais, ele meio que fica atabalhoado, cara, atrapalhado, aquele domínio ali que ele deu dominou a bola com a canela, depois se chocou com o Tadeu, até machucou o Tadeu feio, né? Pra mim o Fabrício Bruno foi o melhor jogador de linha do Cruzeiro. Aliás, o melhor jogador do Cruzeiro, né? Na partida hoje contra o Goiás. Ele tirou uma bola ali que é um gol. Poderia ter complicado muito a situação do Cruzeiro na Copa do Brasil. O Cauã Moraes teve um início de muita dificuldade, o Goiás atacou muito nas costas dele, naquele lado dele do Arroio, os primeiros 10, 15 minutos, o Goiás criou algumas oportunidades, a melhor chance do Goiás no primeiro tempo foi ali do lado do Cauã, mas depois se acertou, depois se equilibrou e fez um jogo muito regular. O Jonathan Jesus, dos últimos jogos, foi o pior dele, principalmente no segundo tempo, essa displicência que eu tenho falado, né? Atacando e defendendo. O defendendo tem muito do Jonathan. E o Kaique no segundo tempo também sofreu muito do lado esquerdo, com a bola nas costas. O Diego Gatto entrou, né? Foi uma das alterações do Daniel Paulista. E o próprio Lucas Rodrigues, bom jogador do Goiás, eles caíram muito por aquele lado direito e o lado esquerdo do Cruzeiro. E dificultaram muito a partida do Kaique. A reta final do Kaique não foi boa, mas nessa linha defensiva, Fabrício Bruno disparado melhor. Como é que você analisa os defensores do Cruzeiro hoje? Achei que o Otávio foi bem, quando foi exigido, acho que deu conta do recado. Saiu uma bola ali, que meio que perdeu o tempo dela, se chocou com o Fabrício Bruno, mas achei que foi bem. O Cauã Moraes também, só que ainda não passa tanta segurança na parte defensiva, né? Mas achei que foi bem também nessa parte ofensiva. Jonathan Jesus também seguro e displicente em alguns momentos, né? Principalmente no segundo tempo, quando todo mundo entrou naquela vibe, ele acabou entrando também e acabou cedendo algumas chances ali pro time do Goiás. Fabrício Bruno seguro e ainda fez salvou aquele, foi praticamente um gol dele ali, né? Se ele não tem aquela leitura, né? Se ele não se atira ali, o Goiás teria empatado ali no finalzinho do jogo. Fala pessoal, finalizando aqui mais um vídeo do canal. Já agradeço a todos aí pela companhia, por assistir o vídeo até aqui, que se você chegou até aqui e curtiu, deixa o seu like aí, tá? Não esquece não de sair do vídeo, deixa o like. E você que tá chegando agora, seja muito bem-vindo. Esse canal aqui é do Cruzeiro, notícia todos os dias pra vocês.
Então, meu convite fica aqui para vocês estarem se inscrevendo no canal, tá? Espero que vocês se inscrevam aí. Deixa o seu like também, aproveita e já pega o embalo aí, tá? Pega aí o embalo e deixa o seu like, que ajuda demais o canal. E também ativa o sininho de notificação. Toda vez que sair um vídeo, você será avisado aí pelo YouTube, tá bom? Fiquem à vontade para estar deixando a opinião de vocês, tudo que foi falado aqui no vídeo. E para quem assistiu o jogo, deixa aí a sua análise também. Vocês vão deixar o comentário de vocês aí em relação ao tudo que foi falado aqui no vídeo. Mas quem assistiu o jogo, vocês agora são analistas. Então deixa aí a análise de vocês em relação à partida do Cruzeiro com uma vitória apertada de 1-0, mas não deixa de ser uma vitória, não deixa de ser uma classificação. Então, Cruzeiro está classificado, mais uma fase, Cruzeiro se sai muito bem. Então deixa aí o seu comentário, tá bom? Quem puder também estar compartilhando o vídeo com os amigos que curtem o Cruzeiro, tá? Será de grande ajuda aqui pro canal, tá bom? Isso aí ajuda demais o canal continuar crescendo, aumentando o número de torcedores aqui no canal. E aí a gente fica gigante, continua e sempre vai estar melhorando, claro, o canal aqui para vocês. Vou ficando por aqui, atentos às notícias, qualquer coisa a gente volta e coloca aqui para vocês, tá bom? Valeu, pessoal, forte abraço, fui!